Emerson Pansieri está aqui, porque acompanhou esse dia muito importante de definição, de oficialização, de confirmação de que Tite é o novo técnico do Cruzeiro. Emerson Pansieri, um abraço, boa noite. Um abraço para você também, Cirilo, boa noite pro nosso Panzi e todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. Um dia importante, Cirilo, na caminhada do Cruzeiro, pensando na próxima temporada, 2026 já batendo a porta, 2026 já sendo realidade no Cruzeiro, com o Tite chegando ao Clube Celeste, né? Você destacou o currículo dele, né? Seleção brasileira, Corinthians, foi campeão também no Internacional. Aliás, dentro dessa linha do Internacional, vale destacar que o Inter também buscou o Tite, buscou tentar a contratação dele. Tanto é que lá no Sul, as informações que chegam é que a torcida do Internacional tá bem chateada com ele, né? Tá bem chateada porque achava que ele seria o comandante do time gaúcho para a próxima temporada. Teve ali o Abelão, né? Foi virar diretor e aí tinham essa esperança do Tite. Na verdade, ô Cirilo, a informação do Cruzeiro atrás do Tite é a seguinte: quando o técnico Leonardo Jardim já não se mostrava tão adepto à ideia de ficar para a próxima temporada, é óbvio que o Cruzeiro vai olhar o mercado, né? Ele não vai ficar esperando dar 31 de janeiro, acabou o ano e vai procurar o treinador, não. Ele vai olhando, situações chegam, possibilidades chegam. Nós falamos disso, ô Cirilo, na sexta-feira. Jornalismo é muito sério, né? A gente estava falando sobre essa questão de nomes que eram oferecidos ao Cruzeiro e foram vários nomes oferecidos ao Cruzeiro, inclusive o Tite. Ali a gente já falava disso. Quando tem a oficialização da saída do técnico Leonardo Jardim, aí saiu de uma possibilidade de algo que aconteceria para algo real. E aí o Cruzeiro sentou com o Tite, apresentou as condições. Joaquim Pinto foi ontem no Rio de Janeiro, conversou com o Tite. Aí o Tite fez o movimento de vir para cá. Alguma coisinha ou outra que precisava ser acertada para ser anunciado como reforço do Cruzeiro. Nós temos, inclusive, as palavras do Tite, falando sobre essa chegada ao Clube Celeste, material produzido pela TV Cruzeiro, que vamos reproduzir agora aqui na turma do bate-bola. Primeiro é o agradecimento pela grandeza do Cruzeiro, pela responsabilidade que tem paralelamente a isso, a estar integrado numa equipe toda, ou numa família toda, como o presidente colocou, e de poder dar minha parcela de contribuição para o sucesso. O sucesso, ele depende de vocês também, do carinho externado aos atletas todos, do carinho externado à direção toda, né? E que a gente possa, de alguma forma, vai ter os êxitos, o sucesso que cada torcedor pensa e imagina, nós também. Tá aí, as palavras iniciais do Tite, agora novo comandante do Cruzeiro. Cirilo. Você sabe que o Pansieri fez um detalhe ali, Edu, sobre essa história da interrupção de um trabalho para esperar para correr atrás de outro técnico. É algo que se condena às vezes no futebol, em que qualquer profissão no mercado de trabalho, você faz um monitoramento. Você trabalha numa rádio, quero te contratar, eu vou lá em você para saber quais as suas condições de trabalho. É absolutamente normal. E no futebol se condena, né? Eu acho, inclusive, que é algo que os clubes deveriam ter com mais firmeza, que é um monitoramento, de fato, de profissionais, em especial essa história de treinador, porque, assim, futebol brasileiro, do nada você engata uma sequência de 4 jogos sem vencer, e aí o treinador, você resolve demitir o treinador, aí você vai pro mercado, fica 2, 3, 4 semanas, um mês, sem profissional, sem conseguir achar, e depois vai ter que correr atrás. Assim, eu vejo com plena naturalidade você antecipar contatos com profissionais para saber, olha, não é para agora não, mas você teria interesse em trabalhar aqui? Quais são as suas condições? Quais suas ideias de jogo? Esse monitoramento deveria ser visto com mais naturalidade, tá? Pelo mercado do futebol também. Quando um clube chega para falar que foi atrás do fulano de tal, tá aliciando um profissional contratado, eu não vejo assim não, viu, cara? Eu acho que não é nem o mercado do futebol, é o mercado do futebol brasileiro que é assim, né? Uhum. Porque lá na Europa é um zero e vezeiro de clube que contrata jogadores com 6 meses de antecedência, com 1 ano de antecedência. A gente viu recentemente aqui jovens sendo contratados antes de completar os 18 anos, com 1 ano e meio, 2 de antecedência, e é visto com uma normalidade absurda lá fora, enquanto aqui, eu não vou chamar de preconceito, mas talvez um atraso, né? Um atraso em não entender e não aceitar que seja feito dessa maneira. Mas eu acho que aos poucos a mentalidade, a cultura do futebol brasileiro, ela vai mudando, né? Eu repito, tem muita coisa lá na Europa que a gente traz e que é ruim e desnecessária.
e que eu sinceramente acho que não deveria ter acontecido, como entrada de time em campo, um monte de coisa que a gente trouxe da Europa e que culturalmente era muito mais legal aqui. Mas é esse tipo de coisa que acontece lá e que aqui tem começado a acontecer com clubes antecipando contratações, antecipando conversas, indo ao mercado, mesmo com um profissional trabalhando, mas já sabendo que não vai ter sequência, ir atrás de outro. Quer um exemplo disso aí? Renato Gaúcho do dia pra noite falou, Fluminense, tô indo embora, tá? Se o Fluminense não tem monitoramento de técnico, ele faz o quê no meio da temporada? Exatamente, ainda mais aqui, né, que isso acontece, vira e mexe acontece de um profissional surtar e querer sair, então o clube tem que ter um plano B, assim como os profissionais também, né? Porque não é só o profissional que dá na telha e pede para sair, tem muito clube que de um dia para o outro chega pro treinador, pro atleta e fala, não quero mais contar com o seu serviço, então ele também tem que ter algum norte, né, para dar sequência na sua carreira. Então a gente precisa encarar com maior normalidade. Só é esquisito, por exemplo, falar em Tite e Pesolano ao mesmo tempo, né? Que não veio do clube. Sim. Mas lá no Internacional agora eles estão falando em Pesolano, então, sendo também? Que foram atrás do Tite. Para mim é uma grande maluquice, mas também respeito, as maluquices fazem parte do futebol. O Pesolano, eu até conversei com ele ontem, ele tinha saído da Inglaterra e tinha acabado de chegar no Uruguai. Ele falou, Pansieri, tô colocando as malas em casa para te atender. Passei por Madrid, mas não tinha nada acontecido ainda para uma movimentação, entendeu? Então, assim, mas acho que pulsa muito mais esse nome, Cirilo, pela história que ele teve no Cruzeiro recente, né? E era um treinador na beira do campo elétrico, o time ganhava os jogos. Eu não sei como é que ia ser esse negócio de lateral, de atacante, que ele gostava de fazer, né? Ele fazia isso demais na época. Mas o torcedor gosta, tem um carinho muito grande pelo Pesolano e ele tem pelo Cruzeiro. Ele falou que estava chateado, tinha visto o jogo contra o Corinthians. Ele falou que lástima, Pansieri, isso não podia ter acontecido e tal. Mas a realidade é essa, né? O Cruzeiro, o Panzi foi certeiro. Lá no Internacional, agora estão falando no Pesolano. E o projeto do Internacional tá bem pra trás no comparativo com o Cruzeiro aí. Vamos ver o que os caras vão arrumar pra próxima temporada. E agora vamos esperar, né? Quando vai ser a apresentação do Tite, participar dessa entrevista coletiva aí de apresentação do novo técnico do Cruzeiro, que tem agora que fazer um mapeamento de alguns jogadores jovens, né? Porque isso aí vai ser fundamental. O Cruzeiro vai começar o Mineiro com jovens atletas, já 10 batendo a porta, já tem jogo. E o Cruzeiro vai realmente com um time mais novo, né? Com os crias da toca, obviamente, alguns outros atletas que vão ser escolhidos para começar essa parte do ano. E depois o Cruzeiro concentrando os esforços para o Campeonato Brasileiro. Primeira rodada na tabela base, né? A básica ali do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro sabe que na primeira rodada vai ter, por exemplo, o Botafogo, né? Na vida do time celeste, esse jogo que vai ser fora de casa. Ô Cirilo, vamos trazer aqui o Pedro Lourenço, porque o nosso Lucas Barbosa esteve hoje também na porta da Toca da Raposa, fazendo também esse trabalho, né, de plantão ali, para colher informações, para colher imagens para o nosso itatiaesporte.com.br, para o nosso Instagram, para o nosso YouTube. E aí o Pedrinho passou e falou de vários assuntos, a começar pela contratação do Tite. Olha, feliz, né? Nós conseguimos um técnico, né? Multicampeão, né? Do tamanho do Cruzeiro, né? Cara grande, é o que nós esperávamos. Estamos felizes que deu certo, né? E ele tá igual um menino, entusiasmado, tem umas ideias muito bacanas. A gente ficou hoje, amanhã toda conversando, né? E a gente tá muito tranquilo que vamos fazer um grande trabalho, trabalhar muito no ano que vem pra gente conseguir coisas boas no ano que vem. Você achou ele ambicioso para esse ano novo? Muito, muito ambicioso, tem umas ideias boas, se posicionou tudo para nós, o que ele quer, o que nós queremos, e a gente vê que ele tem a cabeça bem focada nas coisas, que a gente também pensa da mesma forma, né? E agora é trabalhar para conseguir as coisas que ele nos pediu e ver se a gente consegue atender ele, mas ele está muito feliz com o grupo que nós temos, né? Pediu para nós não desfazer nenhum jogador, e a intenção é essa mesmo, de não vender ninguém, manter todo mundo, né? E o Gabigol, Pedrinho? Isso aí já é um outro assunto, né? Isso nós vamos deixar para depois. E o Fagner? Também, esse não é jogador nosso, né? Tá em análise também. Tá tudo errado. Esses caras nós vamos deixar para depois. Pedrinho, por que o Tite foi um dos primeiros nomes a surgir? O que é o diferencial que fez a diretoria do Cruzeiro ir atrás dele? Olha, pelo
Não pelo currículo dele, pelo trabalho dele, né? O cara é multicampeão, foi campeão de Copa do Brasil, brasileiro, campeão do mundo, né? Então ele, 2 vezes na Copa do Mundo com a seleção, então ele tem todo requisito que um técnico tem, ele tem. Então nós procuramos trazer um técnico à altura do nosso Cruzeiro, né? Que a gente, para ser grande, tem que pensar grande, né? Então ele foi escolhido, ele é um cara muito sério, é um cara que fala mais ou menos igual a gente, é um cara que não tem lero, um cara direto, a gente gosta muito da postura dele. Então esse é um dos motivos e a escolha foi do Tite. Beleza, obrigado, Pedrinho. Obrigado, Pedrinho. Obrigado a vocês, bom trabalho pra vocês, feliz ano novo. Dia 2. Só tivemos em janeiro agora? Janeiro. Eu tô por aí, né? Mas só em janeiro que tá de volta a turma aí. A turma tá de volta em janeiro, Pedrinho. Um abraço também para você. O trabalho do nosso Lucas Barbosa. Cirilo, é isso. Ele falou de vários assuntos. Fagner realmente há o interesse. Nós já estamos comentando esse interesse do Fagner há muito tempo aqui na Itatiaia, né? Vai ter que ter esse acordo com o Corinthians, mas eu acho que é um assunto legal de ser tratado e abordado no programa, porque é um cara da confiança do Tite, né? Tem o William lá, que é o lateral titular, mas é um cara da confiança do Tite, e acho que vai ter sim um esforço para a permanência do Fagner. Aí você olha, movimentação normal de atletas que estão deixando o Cruzeiro. Gamarra está deixando o Cruzeiro, o Eduardo, o Bolassi, esses jogadores, esses 2 últimos que eu citei, o Bolassi e o Eduardo, não devem ter os contratos renovados. Agora, se chega o Tite e fala assim, peraí, ô Pedrinho, não libera assim não, deixa eu dar mais uma analisada. Pelo menos, a informação que o Cruzeiro vai realmente fazer contratações, vai buscar jogadores, mas o Tite já observando e a equipe que trabalha com ele já observando todos esses detalhes para esse início de trabalho à era Tite no Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de muito mais coisa do que já tem aí, Edu? Ou de fato pontual? Estou perguntando muito mais coisa porque o treinador novo pode observar coisas diferentes que o treinador anterior talvez observasse. Precisa de algumas soluções, né? Principalmente quando a gente fala de elenco, Cirilo. A gente nunca sabe quem do time titular, e o Cruzeiro tinha um time titular, né? Quem vai seguir, como é que vai ser a sequência, até porque tem muito jogador valorizado. O Cruzeiro teve na vitrine aí, na disputa pela ponta do Campeonato Brasileiro durante todo o ano, semifinalista de Copa do Brasil, então tem muito jogador valorizado. Mas se permanecem, né, os 11 ideais, vamos dizer assim, e o Pansieri trouxe aí uma pequena lista de jogadores que estão de saída e pode acrescentar nessa lista para mim o Gabriel Barbosa. Então você tem que sim ir ao mercado. O ideal é você trazer jogadores de um nível bom para uma disputa por posição entre os titulares. Se não tiver essa condição, jogadores para que se tornem soluções para o Tite ao longo de uma partida. E não meros jogadores para completar elenco. E eu acho que é nisso que o Cruzeiro tem que pensar em elevar o nível do elenco. Já teve um bom elenco, não vou chamar de ótimo, mas teve um bom elenco em 2025 e pode melhorar bastante nessa janela, já com o Tite trabalhando em conjunto com o Joaquim Pinto, com o Pedro Júnior, essa turma trabalhando firme, porque o tempo é curto. A representação já logo no início de janeiro, começa o campeonato estadual. Depois é um bom debate, saber se os torcedores estão preparados para como os clubes vão encarar o campeonato estadual. Sim. Porque antes é legal, né? Não, mete o sub alguma coisa aí. Campeonato estadual ninguém liga. Perde as 2 primeiras rodadas, já é um inferno. Aí já começa a ver que vai ficar fora de uma possível semifinal, já começa a cobrança. Sabe que eu acho que os clubes deveriam chegar ao microfone e falar isso, né? Independentemente do que acontecer. Galera, né? O negócio é o seguinte, o Mineiro esse ano começa dia 10, o Brasileiro começa dia 28. Nós não vamos mexer com o Mineiro, hein? Mineiro, nós vamos tentar montar um time bom, competitivo, mas se porventura o resultado não vier, é isso que está no planejamento. Eu acho que os clubes deveriam ser claros com relação a isso. Porque se não forem, aí vem a tal da expectativa. E a tal da expectativa no futebol, ela é um perigo, entre aspas. Então, é bom que torcedor... E esse recado não é só para o torcedor do Cruzeiro, não. Vale para o torcedor do Atlético também. Não sei se o América vai entrar nessa, mas o Campeonato Mineiro desse ano, ele pode ser uma grande panela de pressão para os grandes aqui no estado. Porque se não jogarem limpo com o torcedor e trouxerem logo no início de 26 a realidade do que vai ser, as rodadas X é esse time aqui, independentemente do resultado.
Se na quinta, sexta rodada a gente estiver ficando fora, vai ser isso porque o planejamento é esse. Porque dia 28 tem Campeonato Brasileiro. Tem jogo pesado pela frente. Começa Libertadores daqui a pouco. Começa Sul-Americana em seguida. Então, cara, é dar real. Não trazer para o discurso uma expectativa que você lá na frente não vai conseguir sustentar. Então, estou muito curioso para saber como que essa turma vai encarar um campeonato estadual. Hoje, todo mundo está falando. Eu acho que tem que falar antes, porque o time que começa a ganhar tudo também usa isso a seu favor, né? Você acha? Usa a favor também. Eu tenho certeza. Nós temos 7 vitórias na primeira fase do Mineiro. Vocês querem uma resposta ao vivo? Sabe quem está nos acompanhando? Pedro Lourenço. Alô, Pedrinho. Um abraço pro Pedro Lourenço. Ele falou, vamos disputar as 2 primeiras rodadas sim a tendência com time alternativo. É isso. Mas vamos entrar para brigar e ganhar o campeonato. Queremos ganhar o campeonato. Isso, ótimo. Mas assim... A resposta veio agora, mas o imediato. planejamento está aí, né? E se der errado, o foco principal do Cruzeiro, o Pedro certamente vai dizer isso para você, tá nas principais competições que vem na sequência, né? Sim. Não dá Pedro... para fazer terra arrasada se chegar e for segundo, terceiro colocado estadual, né? Pedro matou no peito aí, ó. É isso aí. Vamos entrar no Campeonato Mineiro para brigar pelo título, para ser campeão. Então o torcedor vai cobrar isso. O torcedor vai cobrar isso independentemente do time que for a campo. Se é sub-20, se é sub-17, se é sub-15, se é o profissional, se é o time reserva. Tá aí, pronto. Jogou limpo e dali a pouco é o Atlético que vai se pronunciar. Um abraço pro Pedro. E deve ser dessa maneira. Mas vai ser um início de temporada muito diferente de tudo que a gente já viu nos últimos anos. Sim, diferente. Por conta do início do Campeonato Brasileiro, logo ao final do mês de janeiro. Cara, e Campeonato Brasileiro não tem como. Dia 28 é todo mundo com força máxima. E se eu não estiver enganado, o clássico do estadual... 3 dias antes do Brasileiro. Então eu não estou enganado. Não né? está. Então eu acredito que esse clássico já sejam equipes principais se enfrentando. Já está próximo da estreia, é bom você estar com todo mundo com ritmo, né? Evidentemente. Eu acho que a partir do dia 15, do dia 20, Atlético e Cruzeiro já podem começar a utilizar os principais jogadores. O Cruzeiro terminou a temporada um pouco mais tarde, por conta das semifinais da Copa do Brasil, é encarar com cautela, com cuidado. Eu tenho certeza que Pedro, Lourenço e Tite já conversaram a respeito disso, mas vai ter, ou terão mais conversas mais profundas, a depender do tamanho do elenco, da qualidade do elenco, de quem for chegar no Cruzeiro. Não sei quantas saídas vão acontecer de jogadores importantes. Você citou, e eu não estou tirando a importância desses que você citou, todos foram importantes, mas eu estou falando dos principais, dos considerados titulares. Outras conversas ainda vão acontecer, mas, gente, vai ser um início de ano muito diferente. Lembrando que é uma temporada que começa em 10 de janeiro e termina tudo dando certo em 6 de dezembro. É só isso a temporada que vem, tá? Então, muita calma nessa hora. Tem uma pausa de 1 mês e 1 semana aí no meio do ano para a Copa do Mundo, mas depois volta do mesmo jeito, do mesmo ritmo. Então, fisicamente, é uma temporada muito puxada também, essa 2026. Cirilo, aí dentro dessa linha de Mineiro, mudou. O quê? Primeira rodada, Cruzeiro e Pouso Alegre. O jogo seria no Mineirão. Agora, Independência, matéria do nosso Lucas Barbosa no itatiaesporte.com.br. Mantido horário às 4h30 da tarde naquele sabadão, dia 10, mas o jogo vai ser no Independência.